Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal, o canal da Eletricidade aí, nesse segundo vídeo da série aí sobre curvas de disjuntores aí, tá? Falamos no primeiro vídeo aí sobre as curvas B, C e D e neste vídeo aqui a gente fala sobre as curvas Z e K, tá? Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, marque o sininho aí para receber as notificações, seja membro, já deixa o seu like aí. E antes da gente começar, já queria tirar algumas dúvidas aí que surgiram ainda no primeiro vídeo. Algumas pessoas perguntaram aí sobre a curva A. Existe ou não existe curva A? Pessoal, por definição, não existe curva A, porque a letra A ela poderia ser facilmente aí confundida com o símbolo da corrente elétrica, que também é A. Portanto, não existe curva A. Pessoal, a curva do tipo Z é característica para disjuntores aí mais sensíveis e desarmam em até 3 vezes a corrente nominal aí, tá? Portanto, é um pouco diferente aí da curva B, que vai de 3 a 5, portanto, essa aqui vai até 3 vezes a corrente aí e são indicadas para circuitos que não podem ter grandes sobrecorrentes aí, como por exemplo, máquinas e equipamentos hospitalares, industriais ou data centers, tá? Já os disjuntores do tipo K, esses caras evitam disparos por correntes de pico de até 8 vezes a sua corrente nominal. Então o objetivo desse cara aí é oferecer aí uma proteção, uma sensibilidade maior aí para elementos que seriam facilmente danificados aí por sobrecorrentes. Então equipamentos com corrente de partida média e baixa, como por exemplo PLC, IHMs, né, que são interface humano-máquinas, e também fontes chaveadas ou equipamentos aí em paralelo com pouca corrente de partida, já são suficientes aí para desarmar esse tipo de disjuntor. Então, se você tiver que ligar esses equipamentos mais comuns nesse disjuntor, com certeza esse cara vai desarmar aí de tão sensível. Então, fazendo aqui o resumão, curva B dispara de 3 a 5 vezes a sua corrente nominal, curva C de 5 a 10 vezes a sua corrente nominal, curva D de 10 a 20 vezes a sua corrente nominal, curva C até 3 vezes a sua corrente nominal e curva K até 8 vezes a sua corrente nominal. Pessoal, para que a gente possa interpretar esse gráfico aí, essa curva de disparo aí, que é característica aí de um disjuntor termomagnético, inclusive ao contrário aí dos disjuntores NEMA, que são aqueles pretos que atendem à norma NEMA, né? Esses caras eles atuam em duas frentes. Eles são térmicos e são também magnéticos, conforme a gente vai falar agora. Pessoal, para que vocês possam entender melhor, a gente abriu um disjuntor termomagnético para mostrar como é que é o funcionamento interno dele. E esse dispositivo térmico que a gente está mostrando agora, né, que na verdade ele é um bimetálico composto por dois, né, a junção de dois metais fundidos, esse dispositivo aqui ele funciona a partir da deformação mecânica de uma lâmina bimetálica que possui um determinado coeficiente de dilatação, tá? Então, quando uma corrente maior do que a nominal do disjuntor começa a fluir através desse bimetálico, a lâmina aquece e começa a se deformar até engatilhar aí um mecanismo que abre o contato e interrompe a corrente do circuito, ou seja, desarma o disjuntor. É que ele protege somente contra sobrecarga, não sendo possível usar um disjuntor puramente térmico para proteção contra curto-circuito, já que a deformação dessa lâmina aí não é instantânea, tá? Ela é um pouco retardada. Portanto, a atuação do disjuntor puramente térmico ele demora aí um certo tempo até acontecer, não sendo rápidos aí o suficiente para proporcionar segurança em casos de curto-circuitos. Coloquei aqui para vocês, pessoal, uma curva de disparo de um disjuntor termomagnético. Então, eu queria que a gente imaginasse aí um disjuntor de 10 amperes, curva C aí com 150% da sua corrente nominal, ou seja, imagina aí um cara que esteja passando 15 amperes, né? Curva C
passando 15 amperes. Então veja aqui no gráfico que nessas condições esse cara só iria disparar aqui pela curva térmica após aí uns 15 minutos aproximadamente, tá? Então, se passasse aí uma corrente, digamos, de 10 vezes maior que a corrente nominal desse cara, esse disjuntor então iria disparar em 0,1 segundo, ou seja, iria disparar instantaneamente aí pela curva magnética. Então, pessoal, resumindo aqui, o disjuntor que tem essa característica puramente térmica, ele não é um cara que vai enxergar curto-circuito aí, tá? Por isso que nos casos para aplicação aí de disjuntores para comandos elétricos ou para trabalhar aí na força de motores de indução, é necessário você associar esses caras com proteções magnéticas também. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. A gente sabe que o relé de sobrecarga, também conhecido aí como relé térmico, ele é um cara puramente térmico e por isso ele não enxerga um curto-circuito, ele enxerga apenas sobrecarga. Por isso, se você for utilizar um relé térmico aí no comando, né, utilizado aí em série com o motor, então você deve também utilizar aí um disjuntor termomagnético em série com esse cara ou um disjuntor motor aí que é dedicado para essa aplicação. E agora que a gente já compreende um pouco sobre os disjuntores térmicos e a função térmica nesses disjuntores, a gente vai se aprofundar um pouco mais agora nos elementos magnéticos. Vamos lá então, pessoal? Então, pessoal, diferentemente aí do disjuntor puramente térmico, a versão magnética do componente consegue atuar contra curto-circuito com um bom tempo de resposta. Tá? O princípio de funcionamento é o seguinte: a corrente elétrica nesse disjuntor passa por uma bobina elétrica, que é essa aí que a gente está mostrando aqui agora no vídeo, gerando um campo eletromagnético em torno dessa bobina. Então, nesse contexto, o campo eletromagnético aumenta a sua intensidade à medida que a corrente aumenta. Dessa forma, quando o campo eletromagnético atinge uma determinada intensidade, ele é capaz aí de atrair magneticamente aí um contato que interrompe o circuito. Portanto, quando a corrente elétrica ultrapassa o limite máximo permitido aí pelo disjuntor, a bobina ela cria um campo eletromagnético que desarma aí o disjuntor, tá? Isso ocorre a uma velocidade muito alta aí, da ordem de 0,1 segundo. Então, é uma velocidade muito alta, evitando aí que o curto-circuito cause maiores danos ou até incêndios aí. Então, é por isso aí que essa curva que a gente está vendo aí, ó, ela tem esse jeitão aí bem linear. Então, pessoal, esse aqui é o famoso disjuntor termomagnético, também conhecido aí como DIN, por atender uma norma DIN, tá? O pessoal chama esse cara aqui de DIN, mas na verdade esse aqui, ao contrário daquele disjuntor preto que atende a norma NEMA, esse cara aqui ele reúne essas duas características, né? Portanto, esse cara aqui ele é tanto térmico quanto magnético. Então, é uma proteção a mais, sendo esses caras aqui mais inovadores e sendo muito utilizados aí nas aplicações para eletricidade predial e industrial. Então é isso, pessoal, a gente está chegando aí ao final desse bate-papo. Nesses dois vídeos a gente aprendeu um pouco mais aí sobre essas curvas de disparo aí desses disjuntores de curva B, C, D, K e Z. Aprendeu um pouquinho sobre as curvas características, e se você ainda tem alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aí, a gente sempre responde, tá? E queria mostrar para vocês a nossa fonte de pesquisa. A gente utilizou aqui esse livro aqui, Instalações Elétricas Industriais, de João Mamed Filho, um clássico, tá? No Brasil aí, um dos melhores livros aí para esse tipo de contexto, tá? Então é isso, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreva aí, seja membro, dá um like aí e vamos compartilhar esse vídeo aí para que mais e mais pessoas dominem esse assunto. A gente colocou aqui no título que 90% das pessoas não conhecem todas essas curvas, inclusive a gente foi questionado aqui no vídeo passado que acha isso um exagero, mas realmente eu acredito que em se tratando de curvas Z e K, eu diria até que mais de 90% dos profissionais do setor elétrico não conhecem essas curvas, tá?
Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal da Eletricidade. Tchau, pessoal.